tudo bom com vocês? Bem-vindos ao vídeo de quinta! Aê! Eu perguntei no último vídeo se vocês gostariam de saber um pouco mais sobre como se casar com uma pessoa que tem uma religião diferente da sua e como é que funciona isso, se tem briga, se não tem briga. E como muitos de vocês falaram que gostariam de saber, eu resolvi preparar esse videozinho onde vou contar um pouquinho pra vocês sobre a minha experiência sendo uma pessoa que acredita em praticamente tudo e casada com o Roman, que é um ateu convicto. Eu já vou começar falando sobre o ponto negativo da situação, porque nem tudo são flores, né? Então, eu acho que o lado negativo de você ser casada com uma pessoa que tem crenças diferentes da sua é simplesmente o fato de você não poder compartilhar nada daquilo o qual você acredita, nada daquilo o qual você estuda, nada daquilo o qual você presencia com a pessoa, porque a pessoa não vai acreditar, a pessoa vai achar que é besteira e provavelmente ela vai tirar sarro da sua cara, como o Roman faz comigo na maioria das vezes. Com relação à minha espiritualidade, com relação às coisas às quais eu acredito, mesmo eu sendo agnóstica, mesmo eu sendo uma pessoa que não vai à igreja, eu não frequento culto nenhum, eu tenho as minhas próprias crenças, não sou fiel a nenhuma doutrina, mas eu sou uma pessoa que eu acredito em muita coisa. Como eu já compartilhei com vocês antes, eu acredito em fantasma, eu acredito em espírito, eu acredito em energia. Eu acredito que tudo que você passa pra alguém, se você passa coisa de ruim, a coisa ruim vai voltar pra você. E eu acredito muito em karma. E eu acredito em Deus. E por causa disso, tem vários momentos assim que eu acabo me fechando um pouquinho mais na minha espiritualidade, eu acabo me fechando um pouco mais na minha vida espiritual, eu acabo estudando um pouquinho mais, mas eu não envolvo o Roman no meio. Porque eu acho que religião é uma coisa que você escolhe pra você e que ninguém tem o direito de querer tentar converter as pessoas ao seu redor simplesmente pelo fato de que você segue aquilo. Então eu sigo as minhas crenças e eu não tenho nenhuma necessidade de simplesmente querer sair por aí convertendo todo mundo para as coisas que eu acredito. O ponto positivo com relação a isso é o simples fato de que a gente não discute. A gente não discute com relação a isso, não tem essa de ai, você fez isso é pecado, ai, você não pode fazer isso porque Deus não gosta. Por exemplo, na Sexta-feira Santa. Sexta-feira Santa é uma tradição da minha família que eu não como carne vermelha. Então, na Sexta-feira Santa eu preparo um peixe pra mim. Se o Roman quiser comer um hambúrguer, ele come o hambúrguer dele. Então, eu não vou atrás dele pra falar, não, você não pode fazer isso porque é pecado. E ele não pode, ele não vem até mim e fala, meu, deixa de besteira, isso não tem nada a ver, você pode comer o que você quiser. Então, eu acho que a gente criou aí um respeito mútuo e isso ajudou bastante a fortalecer o nosso relacionamento, sabe? Porque às vezes eu posso até comentar com alguém chega pra mim e fala, já você tem religião? Eu falo, eu sou uma pessoa que acredita. Se a pessoa me desrespeita na hora, o Roman vai chamar a atenção da pessoa. Porque se ele me respeita, ele não quer ninguém ao meu redor me desrespeitando pelas coisas que eu acredito, entendeu? Então a gente criou assim uma parede de respeito que eu acho que eu nunca tive com nenhum outro relacionamento. E a gente não se julga pelo fato de nós sermos pessoas diferentes, com crenças diferentes, com certas coisas culturais completamente diferentes um do outro, a gente simplesmente não se julga. Então a gente se respeita e a gente não se julga e isso ajuda bastante com que a gente tenha realmente um clima muito positivo dentro de casa, porque não rola briga por causa desse tipo de coisa. Com relação a filhos, a gente meio que já decidiu o que nós vamos fazer e tudo mais, que a gente não vai entrar e a gente não vai educar o nosso filho para seguir uma certa religião ou para ser ateu. A gente vai deixar o nosso filho crescer sendo uma criança feliz, sendo uma criança livre, sendo uma criança sem medo de errar porque Deus castiga e ao mesmo tempo sem se achar o sabe tudo, querendo chamar a atenção de outras crianças na escola porque outras crianças acreditam em alguma coisa. Então a gente vai deixar os nossos filhos bem neutros com relação a isso, pra a gente não vai empurrar nenhuma religião e a gente quer assim que quando eles estiverem grandes e eles já tiverem noção de como funcionam as coisas, se eles acreditarem em alguma coisa, eles podem seguir e a gente vai dar o maior apoio com relação a isso. Eu sei como é difícil seguir
uma religião quando você é criança. Passei por esse tipo de situação a minha vida inteira quando eu era mais nova. A minha família ela é evangélica, ela é de uma das igrejas mais rígidas do Brasil, que é a Congregação Cristã. E eu tenho um maior respeito por eles, assim. Só que eu frequentava a igreja quando eu era criança e sabe quando a criança não faz o que ela gostaria de fazer? Não porque ela acha na consciência dela que é errado, mas porque ela acha que se ela fizer ela vai pro inferno. E eu acho que não é assim que você deve ensinar o que é o certo e o que é errado pra uma criança. Simplesmente colocar o medo de um ser superior que vai te castigar, que vai castigar uma criança inocente por alguma coisa que ela vai fazer, não é legal e não é assim que você educa. Na minha opinião. Desculpa aí se tem alguém que vai contra isso. E quando eu era criança também, a minha vozinha, que já faleceu, ela me levou na Igreja Universal. Faz muito tempo já. E foi um dos lugares os quais eu sofri mais trauma na minha vida. Porque eu tentei abrir os olhos no meio de uma oração e um dos obreiros, um dos ajudantes lá do pastor, ele colocou as duas mãos em cima da minha cabeça e começou a me chacoalhar, só que eu era muito pequena, eu sempre fui uma criança muito pequena, magrinha, eu era pequena, sensível. E aquele cara agarrou a minha cabeça e começou a me chacoalhar e começou a falar, tipo, coisas, assim, meio fortes pra uma criança, tipo, Satanás sai desse corpo, sabe? Tipo, deixa essa criança em paz, Satanás, ela não te pertence, sabe? E, pô, o cara tentou me exorcizar, velho, e eu não tava com nada no corpo, sabe? E eu fiquei muito traumatizada. Eu fiquei tão traumatizada que eu nunca mais pisei naquela igreja na minha vida. E eu sei como é ser criança e passar por uma situação dessa. E eu não desejo isso pro meu filho. Tipo, quando eu tiver filho, eu não quero que meu filho passe por esse tipo de trauma. Eu não quero que meu filho crie ódio por uma religião simplesmente porque ele passou por maus momentos quando ele era criança. Em alguma religião, alguma coisa assim. Então eu realmente quero deixar meu filho neutro pra poder fazer as escolhas dele do mesmo jeito que a minha mãe me deixou depois que eu cresci. E eu sou muito grata a ela, porque eu nunca perdi a fé, mas ao mesmo tempo eu aprendi a respeitar o próximo, independente da crença. E eu sinceramente acho que eu me tornei uma boa pessoa, mesmo sem precisar seguir igreja por aí. O Roman também passou por maus bocados na igreja, ele foi forçado a fazer crisma, ele foi forçado a fazer catequismo, e ele não gostava. E até hoje ele é considerado católico aqui, então todo mês do salário dele é descontado uma porcentagem para ir para a igreja. Quando você se assume católico aqui, você precisa, você se inscreve como católico aqui, é descontado uma porcentagem do seu valor diretamente para a igreja católica. Então, ele também pegou um pouco de trauma de religião, e eu acho que é por isso que fez com que ele se conectasse muito mais com o ateísmo, e acabou se tornando um ateu. E, poxa, eu entendo completamente, sabe? Eu não julgo ninguém por causa disso, porque cada um tem as experiências as quais te causam certas consequências. E a minha consequência foi simplesmente sair da igreja e parar de frequentar qualquer tipo de culto, e a do Roman foi se tornar um ateu. E pra finalizar, eu queria falar pra vocês sobre algumas religiões que eu já encontrei aqui na Alemanha. Eu já vi aqui, eu não vi Igreja Universal, eu sei que nos Estados Unidos e no México tem bastante, mas aqui eu ainda não vi Igreja Universal, mas tem Congregação Cristã no Brasil aqui, tem Adventista, tem Igreja Batista, tem Testemunha de Jeová, tem Centro Espírita, porque eu já vi Centro Espírita aqui, tem um Centro Espírita em Colônia. Tem a Igreja Católica, que é a mais poderosa, a maioria das pessoas aqui foram criados católicos, então é muito difícil você encontrar uma pessoa alemã que tenha sido criado em outra doutrina que não seja católica ou agnóstica. E tem muçulmanos, claro, devido a toda a imigração aí dos turcos pra cá, dos árabes pra cá. Tem mesquita em Colônia também, e tem bastante muçulmano aqui. Apesar de que eles fazem as orações deles completamente fechados, do mesmo jeito que acontece no Brasil. Eles oram nas casas deles, eles oram na mesquita, então não tem oração em lugar público, você não vê exatamente esse tipo de manifestação religiosa por aqui. Mas eu notei que a maioria dos amigos do Roman, na verdade eu acho que todos os amigos do Roman, são ateus. As pessoas que eu comecei a conhecer aqui, que não tem nenhuma conexão com o Roman, têm aí uma crença
acreditam em alguma coisa diferente e tudo mais. Mas o número de ateus aqui cresce a cada dia mais. Mas como eu falei, o importante não é a religião a qual você segue, o importante não é qual partido político você apoia, o importante realmente é a pessoa ter caráter. Se a pessoa tem um bom caráter, não importa o resto que ela faça da vida dela. Isso não é meu problema, isso não é o problema do Roman, isso não é o problema de ninguém, do mesmo jeito que as minhas crenças não são problema de ninguém, são simplesmente as minhas coisas. Mas o importante é você estar ali sendo uma boa pessoa pro mundo. Não importa no que você acredite ou no que você não acredite. Nesses últimos dias eu tenho visto muita ira no Facebook, muita gente se matando por causa de diferença religiosa, por causa de diferença política. E eu tô meio que indignada com relação a isso, porque a maioria dessas pessoas, eu sempre enxerguei essas pessoas como pessoas muito boas, como pessoas de bom caráter, como pessoas que eu gostaria de ter do meu lado o tempo todo. Então eu tô aqui pra mostrar pra vocês que eu, Jade, uma pessoa que acredita em tudo, posso me considerar uma crente, porque a crente é aquele que crê, e eu creio em muita coisa nessa vida. Moro em paz com meu marido lindo, maravilhoso, que eu amo muito, que é ateu, e as nossas crenças não atrapalham no nosso relacionamento. Tá vendo que lindo? Todo mundo consegue viver em paz. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um like aí pra eu poder saber a opinião de vocês. Qualquer dúvida, crítica, sugestão, escreva aqui embaixo pra mim também que eu vou adorar saber. E a gente se fala na terça que vem. Aliás, um recadinho. Nesse sábado agora eu estarei no Christopher Street Day em Colônia, que nada mais é do que o fim de semana LGBT. Vai ter parada gay, vai ter feira, vai ter música, vai ter show de drag queen, vai ter muita coisa lá. E eu tô indo lá junto com os amigos meus, eu acho que eu vou encontrar a Cris e a Tereza lá também, o Fábio também vai estar lá. E se você estiver passando por Colônia e quiser dar uma passadinha por lá e dar um toque, eu vou adorar encontrar com vocês lá também, tá bom? Então, até semana que vem. Bis bald! Tschüss!